Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Que Deus possa continuar mantendo que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar algo com vocês. Pega essa Bíblia. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu és o Deus de nossos pais, Tu é o Deus, nosso Deus, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens sido fiel para todo sempre. Senhor, Te louvamos e desde agora Te damos honra e glória por tudo que o Senhor fará, seja nesse tempo ou não, Senhor. Te louvamos, que possamos ter revelação dos céus para nós, Senhor. Que a Tua vida possa se pegar em nós. Deixa eu só unir que tá aqui. Aí, senão é capaz que, Senhor, que a Tua revelação possa entrar nos nossos corações, que mais que alinhamento doutrinário, Senhor, nessa tarde nós possamos ter uma revelação do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, por Tua palavra, fale e cale em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo encha a nossa alma e que possamos aprender a ser mais semelhantes a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, Te damos honra, glória e louvor por tudo que o Senhor fará e já fez em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem ama Deus aí, dá um glória a Deus aí pra mim. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. E o nome dessa mensagem vai ser O Deus dos Improváveis. E o que eu quero dizer com isso? Lá no Evangelho segundo Lucas diz assim, capítulo 5, do 27 em diante. Mateus, Lucas 5, 27 em diante. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na receboria e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali
uma multidão de publicanos e outros que estavam em sua casa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Para quem estuda um pouco de cultura hebraica e dos costumes judeus, sabe que o publicano, para eles, principalmente naquela época, que hoje não tem mais, é claro, mas naquela época, um publicano, eu peço que você preste atenção nessa mensagem. Naquela época, para o povo judeu, um publicano era quase uma maldição. Era alguém que havia traído o seu povo e que o povo via como um vendido para o inimigo, que no caso, naquela ocasião, era o Império Romano. E Jesus e Mateus, assim como Zaqueu, eram publicanos. O texto diz que os publicanos, eles não somente roubavam aquilo em que eram subordinados, aquilo que o imperador exigia que eles cobrassem, mas eles cobravam a mais para ter para o seu próprio egocentrismo. Então, eles eram totalmente odiados pela população judaica. Imagino, porém, que se Mateus não fosse um publicano, talvez ele não seria nem visto na comunidade, assim como Zaqueu. Mas o texto vai dizer que a fé de Mateus era uma fé inabalável, ou melhor, era uma fé que melhor que outras pessoas. Na verdade, Mateus, ele não era simplesmente um publicano e só isso, não. Ele tinha fé em Cristo. Mas, mesmo ele tendo fé em Cristo e mesmo ele sendo judeu, ele era rejeitado pelos judeus. E Mateus, assim como os eram totalmente odiados por isso. Só que Mateus, talvez por essa culpa, ele então acha que ele não é digno. Eu não sei quem é que já viu a novela do Jesus da Record, em que aparece Mateus, porque eles usam o caso de Mateus e aquele líder da sinagoga.
E Mateus é o que disse: pobre de mim, sou pecador. Senhor, limpa-se minhas vestes, chorava. E Jairo, que era o fariseu, dizia: muito obrigado, Senhor, porque não sou como os demais. Na cena em que Jesus chama Mateus, ele abraça Mateus e diz: teus pecados estão perdoados. Sabe o que eu quero te dizer com essa história? É que Deus é o Deus dos improváveis. Talvez você não seja visto hoje pela sociedade. Talvez no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, porque até na igreja tem isso, você seja mais um no meio da multidão. Mas Deus enxerga você. E antes que você pense que eu estou querendo fazer uma mensagem de coach, não é nada disso. Deus, ele enxerga você. Não importa aonde você está, não importa como você está, não importa de onde você é, não importa nada. Deus, se ele tiver um propósito na sua vida, eu creio que ele tem um propósito específico para cada um. Então, esse propósito, se você manter a fé, vai acontecer. O que tem acontecido é que muitas pessoas deixam se curvar ao peso do sofrimento. A gente vê que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, porque tinha uma mentalidade que não eram dignos. Eles não conseguiam acreditar na promessa do Senhor. E um publicano, um pecador, porque na verdade eu nem sei porque eles viam os publicanos como pecadores, a não ser que eles cobravam mais que o soldo. Mas, né, um pecador que é um publicano é desprezado e Jesus chamou um publicano. Você concorda comigo que Jesus ele poderia ter chamado um médico? Lucas era médico. Ele chamou Lucas. Mas depois, no livro de Atos, Judas é tesoureiro do rei e foi o traidor. Simão Zelote era um zelote, alguém que se revoltava contra Roma. E Mateus, um publicano. Se Mateus achou graça diante de Deus, porque ele dizia: homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem limpará as minhas vestes? Querido Deus, ele está dizendo a você, eu tenho melhor para você, porque eu sou o Deus dos improváveis.
A mulher que foi a prostituta disse: Senhor, se tu quiser. Desculpa, prostituta não é leprosa. Se tu quiseres, pode me manter limpo, me curar. A mulher do fluxo de sangue. E você, Deus, ele está dizendo: eu posso restaurar o teu casamento, eu posso fazer 1000 vezes mais. Basta você confiar. Aquela mulher, ela nem poderia estar onde ela estava. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue é quase uma maldição para o povo daquela época, inclusive para os judeus. Ela é afastada do acampamento por ordem de Deus, mas essa ordem de Deus não foi para menosprezá-la, foi para cuidar dela. Só que ao passar do tempo, porque essa ordem foi dada a Moisés, mas ao passar do tempo, o povo começou a ver essas mulheres como amaldiçoadas, como pecadoras, como infames. Quando Deus manda Moisés afastar as impuras do acampamento, não é porque elas estavam em pecado, exceto alguns casos, mas eram porque elas tinham fluxo de sangue. E elas eram marginalizadas pela sociedade judaica. Os publicanos, como Mateus, eram marginalizados, eram jogados fora pela sociedade. E Deus disse: eu vou restaurar. Quando no relato em que Zaqueu vê Jesus na figueira, agora eu não vou achar aqui o texto, mas no relato em que Jesus vê Zaqueu na figueira, ele diz: desce depressa, Zaqueu, porque ele me convém comer na tua. É mais um publicano. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele transforma maldição em bênção. Se hoje você é marginalizado, mesmo sem culpa, se hoje você é marginalizado pela sociedade, deixa eu te dizer, Deus, ele te enxerga onde você está. Deus, ele tem uma nova história para tua vida. Não desista. E querido, tudo isso que eu tô falando aqui para você, eu tô precisando ouvir. Porque muitas vezes se torna difícil. Eu não sei se você tem alguém deficiente na família. Eu não sei se você tem
um adulto idoso na família para saber o quão difícil é essa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem alguém que você cuida, você sabe o quão difícil é para você e para aquela pessoa. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. Deus, Ele vai restaurar. Não sei como, não sei quando, não sei aonde. Mas, se você tiver fé, Ele vai restaurar. Assim como Ele restaurou Mateus, Mateus é um publicano. Assim como Ele deu chance a Judas, assim Ele vai fazer com você. Eu repito, querido, isso não é uma mensagem de curtição que o Evangelho diz. Tenha fé, querido. O que acontece, sabe qual é o problema do povo hoje? É que tudo que acontece de mal é culpa de Deus. Ah, porque Deus ele não está me abençoando. Ah, porque Deus não gosta de mim. Até pode não dizer nessas palavras, mas é isso que penso. Ah, porque Deus deixa isso acontecer. Olha a história de Jó, queridos. Ele perdeu tudo que ele tinha. E quando ele pensou em amaldiçoar Deus, o Espírito Santo habitou no coração de Jó. Olha o que aconteceu com Elias. Elias tinha ducidado através, ou melhor, o Senhor através de Elias tinha suscitado os 400 profetas de Baal. Tinha enfrentado Jezabel. Ele, para aquela época, ele era um cara sucedido e disse que Elias foi o maior profeta depressivo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Depressão não é ausência de Deus, mas se você, mesmo que depressão não seja ausência de Deus e de você incontestável, se você tem Deus, Ele vai te curar da depressão. Eu mesmo, eu tenho 23 anos, faço 24 agora, daqui menos de 10 dias. E muitas vezes eu tenho minhas crises. Ah, por quê? Porque eu tenho um problema físico em que eu não posso. Eu tenho muitas limitações. Isso dói no meu coração. Ah, Thiago, mas tu já tem 23 anos. Tu já não te acostumou com isso, sim? Por algum período tu te acostuma. Mas tem dias que tu tem que se dizer, ó Deus, por que tu permite que seja assim? Mas Deus, Ele continua me sustentando. Então, deixa eu te dizer assim como Mateus, assim como Zaqueu,
assim como muitos outros. Não desista, porque mesmo que o mundo todo esteja contra ti, se você continuar fiel a Deus, Ele vai te honrar. A palavra diz: eu honro aqueles que me honram e os seguem me temem. É isso que Deus está dizendo. E eu não estou dizendo que eu tive uma revelação para dizer isso, não. A revelação, nesse caso, é a palavra de Deus. Eu sinceramente, muitas vezes eu penso assim, eu não vou conseguir. Passa o tempo, continuo fazendo a obra e nada acontece. Mas Deus, Ele continua nos guiando e nos ajudando. Então não se esqueça, Deus é o Deus dos improváveis. Se alguém te diz que tu não vai conseguir, não desista. Vou contar uma historinha rápida para você. Uns dias atrás eu estava me servindo refri e o meu irmão disse assim, tu não vai conseguir, não disse por mal. E naquela hora eu fiquei bravo, não com ele, mas comigo por não conseguir encher um copo. Eu disse, uma tarefa tão fácil e eu não consigo. E aí ele me disse uma coisa, ele disse, tchau, tu tem que focar naquilo que tu consegue. E por mais que eu discorde nesse ponto dele, porque eu acho que a gente tem que continuar tentando, em quesito ele tá certo. Nós precisamos focar naquilo que nós podemos realizar. Que Deus possa nos abençoar e que aquilo que tu não consegue, te esforce, mas não deixe de fazer. Não permita que o que tu não consegue fazer apague ou te dê preguiça de fazer aquilo que você consegue fazer. Vou repetir, não desista daquilo que você não pode fazer. Um dia você vai conseguir, mas não permita que aquilo que você ainda não consegue fazer seja um empecilho para te realizar o que você consegue fazer. Então, e lembre-se, toda pessoa tem suas limitações. Mesmo que você seja improvável, Deus ele te chama. Ok? Que Deus te abençoe. Fique na paz. E se você puder me ajudar, curta, compartilhe, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo lá no canal e que Deus te abençoe.